Nessa última entrevista especial dos 60 Minutos, porque os 60 Minutos depois dessa semana entra de férias, porque a gente terá o Som Maior Verão ao meio-dia aqui na Som Maior, do meio-dia a 1. Mas eu tenho uma sorte de sempre conseguir ótimas entrevistas para fechar o ano aqui nos 60 Minutos. E essa entrevista é sobre um tema que você vê eu falando muitas vezes durante o ano, óbvio que nem perto do conhecimento do nosso entrevistado, mas que eu acho cada vez mais importante ser discutido, até ser reentendido, recompreendido pelo cidadão brasileiro, porque é uma situação que é uma situação de mutação. A gente está falando da previdência pública, do futuro dos brasileiros. E para fazer a introdução do vídeo, além dessa pequena introdução que eu fiz aqui, eu vou me apossar das palavras da Alexa Salomão na descrição do livro A Reforma Inacabada, o Futuro da Previdência Social no Brasil. Paulo Tafner e Fábio Giambiagi estão entre os maiores estudiosos da Previdência Social no país. Poucos economistas acompanharam o tema por tanto tempo e com tanta profundidade. Também estão entre os poucos que foram além da posição de pesquisadores sobre o tema. Participaram das discussões que levaram à reformulação da estrutura de benefícios da aposentadoria no Brasil e municiaram os legisladores responsáveis pela reforma em 2019. E nessa nova publicação, que é de maio desse ano, a dupla reúne um abundante conjunto de informações para demonstrar que aquela reforma não terminou. Esse texto da Alexa Salomão, repórter especial da Folha de São Paulo, é um pedaço da sinopse do livro que aparece tanto no site da própria Alta Books, que é a editora do livro, quanto nos sites de e-commerce, Amazon e por aí vai, sobre o livro. Então, você já notou que eu tenho o grande prazer de conversar com os maiores especialistas em Previdência Pública do Brasil e coautor desse livro, Fábio Giambiagi. Fábio, um prazer imenso conversar contigo. Muito boa tarde. Muito obrigado por essa apresentação generosa, Arturo. O prazer é meu. Vamos conversar livremente sobre essas questões complexas, né? Antes de a gente falar sobre previdência, eu gostaria de ouvir um pouco da tua história, Fábio. Eu admito que por muito tempo eu achei que tu era italiano, por conta do sotaque com o sobrenome. E aí fui pesquisar e eu vi que você é brasileiro criado na Argentina. Como é que foi a vida do Fábio até chegar hoje? Vamos lá, eu sou filho de argentinos. Meu pai faleceu há muitos anos, minha mãe infelizmente está viva. Eles eram cientistas, ambos, e vieram passar, meu pai era mais velho que a minha mãe, depois da minha mãe se formar, vieram passar 2 anos aqui em 61, 62, eu nasci no meio, eu sou de 1962, depois eles voltaram para a Argentina, e em 1976, no contexto do governo militar da época, ambos foram casados lá, ficaram sem trabalho e tiveram a sorte, a possibilidade de retornar aqui ao Brasil, onde tinham trabalhado 15 anos antes. Então, em 1976, na época já tinha mais 2 irmãs, eu sou o filho mais velho, eles voltaram, vieram aqui para o Brasil. Inicialmente, a gente foi morar 1 ano em Recife, e desde 1977 estou aqui, de modo que eu sou uma espécie de híbrido, né? No sentido de que eu sou 100% brasileiro, porque aos 18 anos, quando eu poderia, se estivesse na Argentina, me naturalizado, estava novamente aqui, não faria o menor sentido, mas com uma herança cultural e linguística, por assim dizer, não é? Também muito forte. E depois eu concluí o ensino médio aqui, fiz o vestibular na época, não existia o Enem, como qualquer pessoa. Me formei em economia em 1983 na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois eu fiz 2 anos de mestrado com tese defendida, e em 1984 ingressei o concurso no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, onde estou até agora. Fábio, mais um trecho aqui muito, muito legal. O teu livro tem o prefácio do Marcos Mendes, né, que é um economista que está na minha lista, na mesma lista que você estava, também está o Marcos Mendes, que é uma pessoa que eu quero muito entrevistar.
E ele coloca aqui no prefácio algo muito interessante. Acabamos de aprovar uma reforma da Previdência em 2019 e em 2023 farão mais um livro falando em nova reforma. E aí ele complementa, sua experiência, né, tua e do Paulo Tafner, permite identificar pontas soltas e parafusos mal apertados. E aí eu puxo de novo o título do livro, que é A Reforma Inacabada. Realmente, se perguntar para o cidadão comum, tivemos a reforma da Previdência em 2019, então a Previdência atual está nova, digamos assim. Mas o seu livro afirma que ela está inacabada, e a gente vai acompanhando e fazendo contas, e realmente é preocupante a situação da Previdência. Como é que surgiu a ideia desse livro logo depois da reforma, em menos de 5, 6 anos depois da reforma? Já surgiu lá em 2019, já dava para ver que não ia ser suficiente, ou veio depois da pandemia? Como é que foi concebida essa obra? Vamos lá, boa pergunta. O Paulo é um velho parceiro, nós fizemos muita coisa juntos em termos de estudos acadêmicos e temos alguns livros em comum. Um amigo brincou dizendo que o título do livro, para ser mais preciso em relação aos fatos, deveria ser A Reforma Inacabável e não A Reforma Inacabada. No sentido que o sistema precisa sempre ser reforçado. Mas eu diria o seguinte, que para você ter ideia, o meu primeiro artigo sobre Previdência é de 1992, não é? A reforma da Previdência é de 2019, não é? Demorou 27 anos, não é? Até ocorrer. Espero que a próxima não demore tanto, porque senão as contas vão ficar muito onerosas, tá? Mas o fato é que, independentemente de tanto Paulo como eu termos pregado a reforma durante muito tempo, não há dúvida nenhuma de que os últimos 3 anos, antes de 2019, foram muito intensos no debate. Por quê? Porque, se de lembrar, em 2016, o governo Temer apresenta e aprova aquela regra do teto de gastos, não é? E a ideia para que ela fosse viabilizada é que haveria, logo depois, a aprovação da reforma da Previdência proposta por Temer em dezembro de 2016 e que acabou não vingando, mas foi uma espécie de tia, por assim dizer, da reforma previdenciária de 2019. Mas o fato é que, embora ela não tenha sido aprovada por conta, enfim, daquele contexto político, a tentativa de impeachment contra Temer, etc., em 2017, ficarão sementes e houve um muito intenso processo de discussão tanto em 2017 e 2018, como em 2019, já com o novo texto da proposta em discussão. E quando ela foi aprovada, eu brincava com os amigos mais próximos, dizendo, olha, nem eu mesmo me aguento falar em Previdência, que dirá então o grande público, porque realmente havia uma fadiga, um cansaço com o assunto, não é? Um assunto um pouco árido, um assunto um pouco desagradável, né? Obviamente todos nós gostaríamos de trabalhar menos do que trabalhar mais, e havia uma espécie de percepção generalizada naquele momento, inclusive nossa, de que aquela reforma era suficiente para empurrar a necessidade de novas mudanças com a barriga até a década de 2030, tá? Sem precisar exatamente quando. Bom, vamos tocar a vida, fazer outras coisas, aprovar outras reformas, particularmente a que estava em primeiro na fila era a reforma tributária, etc. O que acabou acontecendo não é que a reforma deu errado, ela cumpriu com o seu objetivo, e uma coisa que é importante ressaltar é que nos anos anteriores, muitos anos anteriores, né, nas N palestras que eu dei, eu dizia o seguinte, brincando, que em um determinado momento eu tinha chegado a um conceito de um decálogo de reformas, tá? Que tinha 10 pontos, é elegante, não é? Você usar a ideia de 10 pontos para qualquer coisa, não é? Então eu tinha elencado 10 pontos e quando eu fazia as minhas palestras em tudo quanto é ambiente, eu dizia, olha, eu defendo esses 10 pontos, mas se eu fosse o presidente da República, sabendo das
limitações políticas, da fragmentação, da dificuldade de aprovar medidas no Congresso, etc., eu chamaria o Fábio Jambiaghi, o Paulo Tafner de plantão e diria, olha, vocês defendem esses 10 pontos, ok, entendi, mas desses 10 pontos, quais são os 3 ou 4 efetivamente mais importantes? E vamos focar nisso, porque no processo de negociação política tem que fazer algumas concessões. Né? Qualquer pessoa que tenha defendido a reforma no Brasil ao longo dos últimos 25 anos sabe que não há como driblar o contexto político e a gente acaba incorporando isso nas análises. Muito bem. Então, o que eu vou dizer não é uma crítica à reforma, mas um reconhecimento de que no processo de tramitação legislativa ficaram algumas ideias no meio do caminho, seja porque foram apresentadas na primeira proposta e depois caíram no processo de negociação natural, seja porque, antevendo a repercussão política negativa, nem foram apresentadas. Qual é o problema? É que em 2019, o que foi aprovado, essencialmente, foram aprovadas muitas coisas, tá? Mas essencialmente foi uma mudança substancial para quem se aposentava por tempo de contribuição. Se você me permite fazer uma explicação rápida para quem está nos assistindo, basicamente, até então havia duas modalidades da pessoa se aposentar. Creio que muita gente está familiarizada com isso. Por um lado, você tinha a alternativa de se aposentar por tempo de contribuição ou por idade, tá? Por tempo de contribuição, 30 anos se mulher, 35 anos de contribuição se for homem, e por idade, 65 homens, 60 as mulheres, tá? Esta distinção por gênero, na verdade, já existia em muitas legislações nacionais, só que há duas considerações essenciais para entender o X da questão mais importante naquela ocasião. Primeiro, muitos países foram ou encurtando ou eliminando esta diferença de requisitos entre homens e mulheres, tá? E, em segundo lugar, na maioria dos países que tinha esse dispositivo, ele existia em relação à aposentadoria por idade, porque não existia a figura da aposentadoria por tempo de contribuição. O que aconteceu no Brasil foi que nós introduzimos esta diferenciação em cima de um regime que já era extremamente favorável mesmo para os homens, tá? Por quê? Porque se você começasse, digamos, a trabalhar aos 18 anos e preenchesse 35 anos de contribuição, você poderia se aposentar aos 53 anos de vida, que é uma idade extremamente precoce por qualquer parâmetro internacional. Que dirá, então, 5 anos antes, no caso das mulheres? E eu vou além, tá? Que é um exemplo que sempre mencionava. Na verdade, o começo da vida formal, laboral, poderia ser aos 16 anos, tá? E uma mulher que começasse a contribuir aos 16 anos, muito provavelmente por causa dos pais, porque não era comum trabalhar aos 16 anos, tá? Mas diante da legislação era ela que estaria pagando como autônoma, ela poderia, se não interrompesse o seu período contributivo, se aposentar aos 46 anos. Então, não é preciso ser economista para perceber que dificilmente isso poderia dar certo. Quer dizer, a pessoa trabalhar durante 30 anos, contribuir com uma parcela do seu salário e depois levar a aposentadoria para casa por um período muito maior, não é? Se você considera uma expectativa de vida, número redondo, 80 anos, então a pessoa pagaria 30 anos e levaria a aposentadoria 34 anos. Então a conta não fechava. Muito bem. Então, era preciso fechar essa porta e a reforma de 2019 o faz de um modo muito contundente, tá? Porque, novamente, para citar o caso das mulheres, agora vamos pegar um caso com números redondos. Quem começa a trabalhar aos 20 anos, trabalhava antes 50, uma mulher, poderia se aposentar com 50 anos. Agora, a figura da aposentadoria por tempo de contribuição formalmente deixou de existir
ela foi, na prática, substituída pelo que, no jargão previdenciário, se chama de sistema de pontos, em que você, não se aposentando por idade, o faz somando um requisito de pontos, que é de 105 para os homens e 100 para as mulheres. Que sistema de pontos é esse? É a soma da idade e do tempo de contribuição. Tá? Então, se você começa a contribuir aos 20 anos e trabalha 40 anos depois vai ter 60 anos de idade, 40 anos de contribuição e vai perfazer a soma de 100 pontos, pode se aposentar. Ora, então isso quer dizer que quem antes se aposentava com 50 anos, agora precisa trabalhar até os 60 para poder se aposentar. Continua sendo mais cedo do que em outros países, mas, evidentemente, considerando que muitas reformas no mundo se fazem para aumentar o período contributivo 1 ou 2 anos, você aumentar o seu período contributivo em 10 anos é uma reforma muito forte. Tá? Então, não é para tirar o mérito do que foi feito. O que foi feito foi muito bom, na direção certa e muito forte. Mas, quando você esmiuça e para pensar nos detalhes, etc., ficaram de fora 4 pontos fundamentais. Tá? Qual é o problema político? Que, não por acaso, foram as questões mais controversas socialmente. Por quê? Porque, embora a reforma tenha sido muito forte, e sem tirar os méritos dela, na verdade, ela correspondeu, digamos, a, entre aspas, parte fácil da reforma, tá? Porque não era muito difícil mostrar que alguém que se aposentasse no limite com 46 anos estava sendo muito beneficiado pela legislação. Não há nada contra a quem usufruía a aposentadoria, não há nenhuma condenação. Se a legislação permitia isso, parabéns para a pessoa que seja feliz, tá? Então, não há nenhum absurdo do ponto de vista individual. Agora, do ponto de vista do país, sim, é um absurdo um país permitir aposentadorias tão precoces, tá? Então, era um discurso que eu me sentia muito à vontade para fazer, porque a pessoa do outro lado, não é? Tinha dificuldades para defender o status quo. Uma coisa muito diferente é dizer, olha, quem tem 65 anos vai ter que trabalhar mais. Aí já é mais indigesto, naturalmente, tá? Mas quais são esses pontos e o porquê, em algum momento, seria necessário, já desde o começo, abordá-los? São basicamente 4 ou 5, tá? Em primeiro lugar, idade. O parâmetro de aposentadoria por idade para os homens de 65 anos, ele era completamente apropriado para o Brasil de 1988, quando foi adotada na época, nova Constituição. Era consistente com a demografia da época, tá? Só que de lá para cá, a expectativa de vida de quem chega nessa idade aumentou em torno de 4 anos, tá? Ora, então, se a expectativa de vida, se as condições de aposentadoria eram razoáveis naquela época, então é razoável tentar mudar um pouco esses parâmetros, que são exatamente os mesmos da época, 65 anos para os homens, tá? Então, quer dizer, há uma limitação física, evidentemente, o corpo aos 70 anos não é o mesmo que aos 35, etc., tá? Mas o meio termo seria, por exemplo, apontar, coisa que muitos países já estão começando a fazer, 67 anos com uma transição de 10 ou 20 anos. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, diferencial de gênero, tá? Isso era um tabu por conta do argumento da dupla jornada de trabalho, que é um argumento correto, né? Um argumento que, de fato, estabelece uma distinção entre homens e mulheres, e eu sempre disse isso, eu reconheço isso como homem, marido e pai, tá? Acho que eu fui um bom pai, que meu filho já é adulto, etc. Mas não tenho como negar, e essa é a realidade honesta que eu diria mais de 90% dos homens temos que reconhecer, tirando aqueles que, talvez por uma razão ou outra, trabalham mais na casa do que as esposas, tá? Mas isso também é um caso pessoal, por razões XYZ, associadas ao trabalho da minha esposa. Digamos o seguinte, quando a faxineira
não vinha, alguém tinha que ficar com a criança pequena, quando era necessário levar o filho ao médico, quem ficava com essa tarefa era a minha esposa, tá? É uma realidade da vida de muitos lares, tá? Não estou dizendo que seja o justo, mas, enfim, é a realidade. Aí isso traz, não há como negar, alguns prejuízos para as mulheres no processo de evolução no mercado de trabalho, na dedicação às tarefas domésticas, que acho que a minha geração, tenho 62, ajudou na fase ativa da criação das crianças, mais do que a geração dos nossos pais, etc. Mas, enfim, a mulher continua arcando com a parte do leão disso. Só que o que eu e o que defender essa medida entendemos é que não faz sentido fazer essa compensação às mulheres quando a mulher já é avó, tá? Ou seja, aquela fase em que a vida se torna mais dura para a mulher ocorreu 20, 30 anos antes, já passou, tá? E, ao mesmo tempo, a demografia nos indica que as mulheres, estatisticamente, na média, vivem alguns anos a mais do que os homens, tá? Então, embora fosse um tema difícil, essa diferença de 5 anos foi encurtada para 3 anos. Hoje as mulheres se aposentam com 62 anos, mas é necessário continuar a transitar esse caminho e reduzindo essa diferença. Esse é o segundo ponto, igualmente complexo, tá? O terceiro ponto é a regra do LOAS, tá? O LOAS é o benefício contributivo, desculpe, o benefício assistencial que é recebido porque não contribuiu para a previdência. E uma coisa que, para não haver a menor dúvida, eu sempre digo, não há absolutamente ninguém que seja contra o benefício. Porque muitas vezes os que se opõem à reforma fazem o seguinte raciocínio: se o LOAS não existisse, existiriam mais 5 milhões de pobres ou miseráveis, etc. Mas isso é um falso debate. Ninguém defende que não tenha LOAS, tá? Agora, se o LOAS é parte do contrato social de uma sociedade civilizada, porque é necessário cuidar dos despossuídos, de quem já não tem condições de se sustentar, etc., etc., por razões de justiça, quem é economista, da mesma forma, mal comparado, que o médico tem alguns deveres, né? Ele tem que socorrer qualquer pessoa, mesmo que não concorde com ele, etc., etc., nós, economistas, temos que respeitar algumas coisas, tá? E uma das coisas que a gente tem que respeitar é o papel dos incentivos, tá? As pessoas agem, tomam decisões em função dos incentivos. E aí eu te pergunto, se você, chova ou faça sol, aos 65 anos, for receber um salário mínimo, independentemente de ter contribuído ou não, se você ganha na vizinhança de um salário mínimo, por que você vai contribuir 15 anos para a Previdência se o Estado vai te pagar o mesmo valor? É um negócio que qualquer um pode entender, tá? Então, o que a gente defende? Separa isso, tá? E isso é um ponto importante. O legislador, na Constituinte, ele estabeleceu, eu acho isso questionável, mas isso é outra discussão, está na Constituição, tudo bem. Um valor igual para o benefício assistencial e para o benefício previdenciário mínimo, tá? Eu acho que o valor assistencial deveria ser um pouco menor, o valor previdenciário um pouco maior, mas isso é outra discussão. O fato é que na Constituição essas duas coisas são iguais. Mas, sabiamente, o legislador não colocou o tema da idade na Constituição, deixou isso para legislação específica, tá? E o que o legislador não constituinte, tá, fez depois de 98, de 88, ano da Constituição? Quando o LOA surge, ele surge com 70 anos de idade. Então, era como se eu dissesse para o cidadão comum: olha, se você precisar, o Estado vai te amparar, mas aos 70 anos, tá? Se você contribuir, eu vou te dar o benefício antes aos 65. O que nós fizemos, nós como país? Com a benevolência
típica, enfim, do Congresso, fomos reduzindo isso, inicialmente para 67, depois para 65. Aí misturou tudo, tá? E nós damos o mesmo valor e a mesma idade. Resultado, quando você vai nos dados, a proporção de pessoas que contribui para a Previdência no entorno de um salário mínimo é muito maior do que quem ganha mais. Porque, obviamente, para quem ganha 6 salários mínimos, não é negócio ficar com a aposentadoria de um salário mínimo, tá? Então, mas para quem ganha, então ela contribui para a Previdência. Mas para quem ganha um salário mínimo, 1,05 salários mínimos, se o cara puder não contribuir, ele faz um acerto com o patrão, ganha por fora, não contribui, tá? Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, o dos rurais, tá? E aí, novamente, entra a política no meio. Eu sempre disse, tá? Mesmo na defesa da reforma, qualquer pessoa que tenha defendido a reforma e tenha transitado 5 minutos pelos corredores do Congresso Nacional, sabe que não há nada mais difícil politicamente do que mudar as condições da aposentadoria rural. Por uma questão que não é preciso ser um luminar em ciência política para entender que isso no Norte e no Nordeste decide a eleição dos deputados. Ou seja, eu moro aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, acho que 2% da população mora no meio rural. Então, se alguém se elege, tem que acabar a aposentadoria rural. Ninguém defende acabar, mas no caso extremo. Sim. É irrelevante politicamente. Agora, no Nordeste, onde eventualmente você tem lugares onde 50% das aposentadorias são rurais, se o cara defende uma mudança da aposentadoria rural, está frito politicamente. Tá? Então, eu sempre digo o seguinte: nós, economistas, queremos que os políticos entendam a realidade dos números. Ok, nós, economistas, também temos que entender a lógica política. Então, entendo perfeitamente a lógica política. Mas a demografia vai mudando ao longo do tempo. Então, hoje, permitir a aposentadoria aos 55 anos, que é o caso das mulheres rurais, é uma aberração do ponto de vista demográfico. Ou seja, em algum momento, nós teremos que nos entender com as bancadas do Norte e do Nordeste, pessoal. Não dá mais. Em algum momento, vocês vão ter que abrir mão dessa posição, explicar para a população, etc., e transitar gradualmente. E outro ponto é sobre o requisito contributivo, que para quem se aposenta por idade, continua sendo de 15 anos de contribuição. Então, você imagina um caso extremo. Uma pessoa do sexo masculino não contribui para o sistema, trabalha até os 50 anos, começa a contribuir para o sistema dos 51 aos 65 anos, tá? E quando tiver 65 anos, vai se aposentar e vai levar a aposentadoria para casa durante 20 anos, grosso modo. Então, ela contribuiu 15 anos, vai levar a aposentadoria por 20 anos. Não dá certo, tá? Então, também nós temos que ampliar. Bom, encurtando a história, que eu já falei muito, basicamente essas questões estavam mapeadas desde o começo, como pontos para serem tratados em algum momento indefinido futuro, no longo prazo. O que aconteceu depois, tá? Aconteceram duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, houve a nova lei do salário mínimo, já no governo Lula, que significa o seguinte: nós temos um desafio demográfico olhando 40 anos para frente, tá? Que você vê a curva de evolução do número de aposentados, esse é um negócio que vai subir muito ao longo do tempo. E com a regra do salário mínimo, né, para quem não está vendo aqui, não é? Porque a imagem, não só a parte oratória, é relevante no programa. Digamos, se eu tenho uma curva assim, o que eu faço é ter uma curva assim, mais elevada, e, consequentemente, de duas uma, ou eu vou gastar mais, ou vou ter que apertar outros gastos para poder gastar mais na Previdência. Isso não estava contemplado por ocasião da reforma de 2019, quando, basicamente, o salário mínimo acompanhava a inflação. E, em segundo lugar... Só para contextualizar, essa regra do salário mínimo que você está falando é aquela do começo desse governo, de que, além da inflação, também vai pelo PIB. Por lei, pelo governo Lula, bem lembrado,
que estabelece que o salário mínimo vai seguir a inflação e o crescimento do PIB de 2 anos antes. Então, agora estamos discutindo, por exemplo, o reajuste que vai vigorar em 2025, pela lei atual, ele vai levar em conta o crescimento de 3% do PIB de 2025. Se o PIB de 2024 crescer como se espera, alguma coisa em torno de 3,5%, então esse 3,5% de 2024 vai afetar o PIB de 2026 e assim sucessivamente, tá? Sim. Eu falei 3, na verdade 3,2, e o crescimento que acabou de ser revisto, o crescimento de 2023, que está afetando o PIB de 2025, que vai ser decidido daqui a pouco, tá? E a outra questão é que já no atual governo, por conta de uma série de outras coisas, tá? Se ampliaram muito os benefícios assistenciais, dos quais a gente falou, para você ter ideia. No começo do governo, havia 5 milhões e 100 mil pessoas que recebiam LOAS, agora estamos falando de mais de 6 milhões de pessoas, uma coisa que aumentou em torno de 20%, quando a população cresceu apenas em torno de 2%, significa que tem alguma coisa errada. E, em segundo lugar, as despesas do auxílio-doença, elas estouraram, estão aumentando mais de 50% nos últimos 12 meses, tá? E algo que amplia muito a despesa do INSS e, consequentemente, achata as outras despesas, tá? Então, desculpe eu ter me alongado bastante, mas o tema é complexo e eu quis dar uma visão panorâmica, mas também relativamente detalhada para quem está nos assistindo, ter uma ideia de por que, em algum momento, espero que não tão distante no tempo, uma nova reforma da Previdência seria importante que seja feita. O senhor falou aqui de vários pontos que são, inclusive, capítulos do seu livro. São 16 temas principais, que tem subcapítulos aqui. E eu pontuei alguns deles para puxar nessa conversa com você. Alguns você já apresentou, inclusive. Mas tem um que me chamou muito a atenção, que é o capítulo 8. Professores, uma questão difícil. Como entram os professores nessa discussão da reforma da Previdência? Vamos lá. A minha experiência pessoal é que, politicamente, não há nada mais difícil do que isso depois da questão rural, tá? Uma vez eu tive uma experiência, eu fui entrevistado por um colega seu, e na rádio, uma rádio de muita audiência, e depois caí na besteira, disse, depois me manda os comentários, só por curiosidade. Eu disse, é? Aí era todo mundo Você xingando que a minha pediu. mãe. E basicamente o que eu notei, eu tinha falado 20 minutos, porque eram 4 programas em dias diferentes, de 5 minutos cada um, sobre diferentes aspectos, foi anos atrás. Eu devo ter falado sobre a questão dos professores entre 30 segundos e 1 minuto, não era o tema mais relevante. Bom, 9 de cada 10 e-mails que o programa recebeu, isso foi antes do WhatsApp, foi muito tempo, eram sobre essa questão, tá? Politicamente muito sensível, tem muitos professores e é uma das categorias que angaria maior simpatia da população por razões óbvias, não poucas coisas tão nobres quanto ensinar para a gente quando era criança ou para nossos filhos, tá? Muito bem, mas o que ocorre é que, assim, historicamente, se você for olhar o que aconteceu nos últimos 30 anos, vigora aí o que a gente poderia fazer um paralelo com o que eu chamo de efeito Vampeta. Você é jovem, não é? Mas não sei se lembra, tinha um jogador Vampeta, né, que foi da seleção brasileira. Eu não sou tão jovem, conheço bem. Muito carismático, muito simpático. E uma vez, num programa de televisão, se referindo a uma situação do Flamengo, que ele um tempo jogou no Flamengo, Flamengo de antigamente, que não pagava jogadores em dia, etc. E ele chegou no Flamengo no final da carreira, estava jogando muito mal comparativamente ao craque que tinha sido no passado. Aí ele, aquele jeito meio escrachado deles, olha, finjo que eu jogo e eles fingem que me pagam. Tá? Então é um pacto errado, não é? Sim. E na educação
nós, muitos estados, assistimos a uma situação similar, em que o Estado paga mal, o Estado, particularmente o Estado que os argentinos chamam de província, né? Uhum. E em compensação, assim, fecha os olhos para faltas e uma série de coisas. E, obviamente, veja bem, a quantidade enorme de professores são extremamente dedicados, etc. Mas a gente sabe que há uma proporção de ausentismo que é maior do que em outras categorias. E isso vale por conta dessa situação. Não é como, digamos, se eu sou professor, você me paga muito mal, não pode me cobrar muito, então, e tem todos os problemas em muitos estados, dependendo do estado, né? Greve, etc, etc. O que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que entender que esta diferenciação, por mais meritória que seja o trabalho, por mais que, obviamente, eu sou pai, quando meu filho tinha 3, 4, 5 anos, dava trabalho, corria, deixava a gente tenso, como as crianças fazem. Então, administrar 20, 25 diabinhos, eu sei que não é fácil, já fui criança também, tá? Mas, vamos comparar um trabalho como um policial, né? Que se arrisca a sua vida todos os dias na rua, combatendo o crime, comparativamente ao médico, que tem que lidar com a morte, que se não se dedicar adequadamente, tiver cabeça quente, errar, pode provocar a morte de alguém. Dá para argumentar que o trabalho de professor é mais desgastante do que outros, em que as pessoas trabalham até os 65 anos, se for homem, ou 62, se for mulher. Tá? Então, esta diferenciação, cedo ou tarde, deveria deixar de existir, como não existe em outros países. Só dá uma cortadinha aqui. Claro. Depois eu corto na edição, facilmente. E, ao mesmo tempo, o que ocorre é que, obviamente, a remuneração dos professores tem que melhorar, não é, comparativamente ao padrão atual. Tá? Agora, o que ocorre no campo político é que esta é uma pauta que interessa aos governadores e aos prefeitos. Não é? Por quê? Porque quem são os professores pagos pelo governo federal? São os professores universitários, cujas condições de aposentadoria não são afetadas por isso, porque eles não são considerados professores para efeito desse tipo de benefício. Recebem o mesmo tratamento que as demais categorias. Então, se aposentam aos 65 anos, homem 62 por mulher. Tá? E aí, como os estados não se mobilizam por isso, eu testemunhei isso na discussão da reforma de 2019. Quer dizer, você está lá na posição do governo federal, brigando com Deus e o mundo para aprovar algo muito difícil. Aí o cara, o tecnocrata que está redigindo a lei em Brasília, diz assim, por que vão me matar para algo que beneficia aqueles que não estão se mobilizando pela causa? E aí fica de fora. E na prática, esta situação se mantém. Então, houve uma mudança, mas ela foi pequena comparativamente ao que deveria acontecer. Tá? Eu gostaria de ouvir do senhor agora sobre a questão da capitalização, porque é uma das partes mais polêmicas que aparecem quando alguém vem tratar comigo, ou em alguma entrevista, ou até pessoalmente, porque quando a gente fala de previdência privada, previdência complementar, por exemplo, investimento que você faz, quanto mais você acumular durante aqueles anos todos que você está acumulando, aquele bolo, hoje em dia, principalmente com as regras de hoje, com fundos de previdência, você recebe de volta daquele bolo. Então, é um
retorno totalmente proporcional ao investimento, à aplicação, ao pagamento. A previdência pública é diferente, né? Você contribui com a previdência, que é um bolo só, e essa previdência paga para quem está sendo beneficiado neste momento. Então, não há essa ligação direta ao quanto eu contribuí enquanto trabalhava para o quanto eu vou receber. Existe algum tipo de previdência que é diferente disso, que deixa mais ligados os dois pontos, ou todas as previdências que tem no mundo são dessa maneira? E sendo dessa maneira, e a gente tendo uma população cada vez mais velha, a gente vai ter que pagar cada vez mais caro para as pessoas da outra ponta receberem cada vez menos, né? Vamos lá, ótima pergunta, e aí eu quero dizer, digamos, a bem da verdade, da honestidade, que neste particular, o Paulo Tafner e eu, autores desse livro que você mencionou, temos visões um pouco diferenciadas, tá? Então, enquanto que a gente assina conjuntamente N-1 dos capítulos, no caso do capítulo sobre capitalização, você deve ter notado isso, nós fizemos uma divisão, um capítulo é meu sobre o tema e outro capítulo é do Paulo Tafner individualmente sobre o tema, e aí a gente optou por apresentar os nossos pontos de vista de uma forma educada, diferenciada, porque obviamente um respeita o ponto de vista do outro e o leitor que faça o seu julgamento. Veja, Arthur, no meio disso, esse debate está permeado por uma palavrinha bem complicada, e a palavrinha justiça. Não é? O que é justiça nesse campo? Não é nada claro, tá? Digamos, para quem tem uma visão, vamos dizer assim, estritamente capitalista, ou de matemática financeira, como se queira definir, você pode dizer o seguinte, o que cada um recebe de aposentadoria tem que ser estritamente ligado ao que cada um contribuiu, tá? Uma visão mais social, né, vai te dizer, olha, esse cara não tem tanta capacidade contributiva, você não pode deixar ele morrer embaixo da ponte miserável, etc. E então, por exemplo, um cara rural que não tem condições de se manter, é razoável que haja uma aposentadoria rural, mesmo que ele não tenha contribuído com cada centavo para fazer jus a isso, e as duas abordagens são meritórias. Então, nós temos que tentar entender a essência da questão. Veja, acho que podemos estar todos de acordo, mesmo quem é liberal, etc., que há um valor mínimo que tem que ser dado para todo mundo. Senão, você teria que aceitar que uma pessoa que não contribuiu, que contribuiu pouco, vai morrer sem nenhuma sustentação do Estado, que é imoral. Assim, a maioria das pessoas tem uma noção de justiça, de um componente de solidariedade que entende isso. Ao mesmo tempo, também podemos estar todos de acordo, mesmo quem defende uma visão social da Previdência, e se o cara ganha 100 mil reais por mês, para pegar um caso extremo, e não se preparou para quando chegasse aos 65 anos, o Estado não tem nada com isso. Tá? O cara tinha todos os meios, não é, de estudar, etc., e se proteger. Então, renda real de 100 mil reais por mês não é problema do Estado administrar. Isso é um problema que o indivíduo tem que resolver. Bom, entre esses dois extremos, há um meio do caminho que tem que ser um teto até o qual é razoável admitir que o Estado tem que se encarregar dessa pessoa. E esse teto não é o piso de um salário mínimo, tá? Que da mesma forma que é razoável dizer, olha, quem ganha um salário mínimo tem que ser cuidado pelo Estado, etc. Vou pegar salário mínimo da ordem de R$1.500. Então, se o cara ganha R$1.550, o que você vai dizer? Vai ao mercado e se você não contribuiu, problema seu? Não, não é assim. Esse cara está muito mais perto de quem ganha salário mínimo do que quem ganha 100 mil reais por mês, tá? Com um assumido grau de subjetividade, a minha percepção é que
o que seria socialmente aceitável como um teto para que as pessoas sejam sustentadas pelo Estado, desde que contribuam para isso, e alguma coisa entre 3 e 4 salários mínimos, tá? Então, é razoável defender que o nível que a gente tem de proteção, que é perto de 6 salários mínimos, tá? É um pouco exagerado. Mas o ponto é que existe nessa discussão o chamado efeito cascata, tá? O efeito cascata, quem tem uma certa renda sujeita à tributação do imposto de renda, sabe o que é? Que ele se aplica à tributação da renda, tá? Então, a tributação da renda, digamos assim, grosso modo, até R$2.000 a pessoa é isenta. Acima de R$2.000, até tanto, a pessoa paga 7,5% de imposto, tá? Mas não é que a pessoa recebe R$2.000 não paga imposto e recebe R$2.001 e paga 7,5% disso. Não. É como se você dividisse o salário em copos de água, tá? No primeiro copo você bota até equivalente a R$2.000, não, o governo não fica com nada. No segundo copo, você preenche e o governo fica com 7,5% disso e etc., até o último copo, onde o governo fica com 27,5%. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, ok, digamos que a gente introduzisse uma capitalização a partir de 4 salários mínimos, acima de 4 salários mínimos é questão do Estado. Ok, mas quem ganha 4,1 salários mínimos, ele vai continuar a ter uma parcela paga pelo INSS, até 4 salários mínimos, tá? Então, quando você faz a conta, primeiro, uma coisa desse tipo não dá para fazer sem uma longa transição, e longa mesmo, tá? Tipo 30 anos, tá? Então, você vai fazer um esforço de investimento político enorme, tá? Para, daqui a 30 anos, ter um teto de 4 salários mínimos, e aquilo que você vai poupar, assim, bate na segunda casa decimal do PIB. Tá? Então, assim, eu acho que isso não se justifica. Tá? E para aqueles que dizem, não, mas deveríamos ter a capitalização, que acho que é uma incompreensão, porque o Brasil já tem um sistema de capitalização, tá? Que são os 2 mecanismos existentes. Ou quem contribui para o sistema fechado de fundos de pensão. Então, vamos pegar um caso. Quem trabalha para o Estado, Petrobras. Petrobras tem um fundo de pensão da Petro. Tá? Quem trabalha no setor privado, Vale. Antiga Vale do Rio Doce, hoje privada. Tem um fundo de pensão da chamada Valia. Tem diversas empresas que acabam tendo um fundo de pensão, contratam, etc. Tá? Isso para quem contribui todos os meses, descontando no contra-cheque para ter uma renda complementar quando se aposentar pela empresa. E, adicionalmente, cada um, desde que tenha renda, evidentemente, tem a possibilidade de fazer ou um PGBL ou um VGBL, tá? Sim. Que são mecanismos de poupança em que ou você entra um dia com um caminhão de dinheiro, você recebeu uma herança de R$500.000 de uma tia que não tinha filhos, você bota nisso na previdência complementar. Ou tem a disciplina de todos os meses, né, de uma forma voluntária, chegar no seu banco e dizer, olha, desvia X% do meu salário e deposita nesse PGBL ou VGBL para que, quando eu tiver 60, 62, 65 anos, eu passe a receber um fluxo. Tá? Então, digamos, isso não vai transformar o Brasil. Seria desejável ampliar a capitalização? Seria. Podemos pensar em alternativas? Bom, é difícil pensar em alternativas que não impliquem algum tipo de benefício fiscal. Não é? Então, tipo, se você entra com 10, então 2 vão ser um favor fiscal, vai pagar menos impostos. É legítimo? Faz sentido? Faz. Mas o que a gente está discutindo?
exatamente o oposto, é reduzir os benefícios tributários, porque estão custando 5% do PIB, mais ou menos, etc. Então, não é uma discussão trivial, e a minha experiência de N debates é que é um debate muito contaminado pela ideologia, que é contra o Estado, defende a capitalização, e a minha experiência pessoal, em 95% dos casos, sem entender exatamente os mecanismos do que se trata e a complexidade da questão. Professor, para fechar, vou fazer uma pergunta bem direta. O senhor pode responder de maneira bem rápida, como o senhor quiser, mas é a pergunta que eu mais ouço. A Previdência Pública brasileira vai quebrar? A Previdência não vai quebrar como quebram empresas que deixam de existir, tá? Porque nós sempre teremos aposentados e, como eles contribuíram, sempre haverá uma cobrança para que seja o Estado a se encarregar disso, tá? E eu tenho enorme cuidado ao tratar do assunto, porque, muito modestamente, não sou um simples participante do debate, mas, ao mesmo tempo, eu tenho meu senso de responsabilidade, e acho que seria absurdo uma pessoa que eu sei que é escutada sobre o assunto dizer levianamente para as pessoas que não vão receber, etc. Tá? A imagem que eu faço é a seguinte: o INSS é, entre aspas, o maior empregador da sociedade brasileira. Ele emprega, entre aspas, mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas, paga rigorosamente em dia, e o dia em que não pagar, vai ter uma revolução no Brasil, porque vai ter 30 milhões de pessoas indo para a rua. Tá? Então, uma coisa extremamente delicada. Tá? E não dá para dizer que o Estado não cumpre com as suas obrigações. Esse é um debate contaminado por uma coisa que aconteceu 40 anos atrás, quando o governo de fato mudou as regras do jogo com o jogo em andamento, e ao invés de pagar um teto na época de 20 salários mínimos, passou a pagar sobre 10. Aí houve realmente uma quebra de contrato social, e as gerações mais antigas tinham direito a se queixar. Mas isso foi 40 anos atrás. Quem foi prejudicado na ocasião, na grande maioria já morreu, pelo avanço do tempo, e subsiste pessoas já em idade avançada, mas que foram prejudicadas, mas relativamente pouco, porque o grosso da sua história contributiva se deu depois dessa medida. E muita gente depois diz o seguinte: mas antes eu ganhava tantos salários mínimos e hoje ganho menos salários mínimos, como se isso fosse uma injustiça. Mas o que houve é simplesmente que o salário mínimo aumentou. O salário mínimo aumentou desde 1994 180%. Então, digamos, se ele aumenta 100%, quem ganha 2 salários mínimos passa a ganhar 1 salário mínimo. Se a pessoa foi prejudicada, ela compra menos tomate do que compraria antes? Não, ela continua comprando a mesma quantidade de tomate. Muita gente diz: não, mas as aposentadorias não acompanham a inflação. Isso é mentira. Tá? Eu entendo que as pessoas às vezes ficam irritadas com o governo, com a instituição, qualquer que seja o governo, mas quem é do meio técnico, economista, e diz que a inflação não acompanha o verdadeiro aumento dos preços, está mentindo. Tá? Isso não é um debate colocado de fato. Tá? Pessoas que conhecem o assunto sabem que o governo mente. Tá? Quando a inflação, o governo diz que a inflação no ano foi 4,5%, há diferentes formas de medir a inflação, mas ninguém está escamoteando nada. Tá? Agora, é preciso também ser realista. Eu tenho dito, em particular neste ano de 2024, o seguinte: 70 anos de irresponsabilidade fiscal na Argentina produziram o fenômeno Milei.
Tá? E o que o Milei fez nesse ajuste impressionante que ele implementou na Argentina? Ele cortou o valor real 20% das aposentadorias, de todas as aposentadorias, não só de quem tem aposentadorias elevadas. Então, quem tinha aposentadoria mínima tinha uma capacidade de comprar 100 e agora pode comprar 80. Você imagina que é a etapa final da vida, não é? No crepúsculo da vida, quando você ganha pouco, já ganhar 20% a menos quando já o dinheiro não sobrar. Então, é algo, eu entendo como economista fiscalista, mas não há como negar que é um componente cruel que afetou essas pessoas. E o Brasil tem uma situação fiscal que é certamente preocupante. Não é dramática, você pode dizer, dá para ir levando, tá? A dívida pública aumentando pouquinhos, etc., mas não podemos levar essa situação indefinidamente. Estamos com um déficit público da ordem de 8 ou 9% do PIB, que é um déficit astronômico. Tá? Então, hoje, digamos, se eu fosse ministro, né, tendo que fazer ajuste fiscal, eu digo o seguinte: bom, nas aposentadorias não se mexe, vamos ver o que dá para cortar, preservando as aposentadorias, são sagradas politicamente, etc. Mas se nós continuarmos como estamos, eu não sei se daqui a 30 anos elas poderão ser respeitadas como vieram sendo até agora. Nós tivemos alguns casos, não estou dizendo que as aposentadorias não vão ser pagas, eu estou dizendo que, a longo prazo, de fato, o país corre o risco de que os aposentados tenham algum grau de perda. Que grau? Depender das condições da crise do momento. Mas lembremos casos relativamente recentes. Grécia, anos atrás, naquele ajuste, quando se temia que a Grécia saísse da área do euro, houve um ajuste draconiano, mexeu com as aposentadorias. Tá? Aqui, no nosso estado do Rio de Janeiro, no Brasil, anos atrás, Rio de Janeiro, lá para 2014, 2015, por aí, entrou em crise e também parte das aposentadorias foram cortadas, simplesmente não dava mais. E agora tivemos o caso argentino, tá? Então, assim, eu participando do debate, quem está na chuva é para se molhar. Da vida, o Paulo e outros defensores da reforma temos sido muito castigados no debate, né? De uma forma dura, às vezes eu particularmente acho que injusta, mas enfim, faz parte do debate. Que é a mesma coisa que quem joga um jogo de futebol sabe que pode levar uma canelada, faz parte. Tá? Mas você não vai encontrar um único artigo meu, um único YouTube meu, defendendo redução do valor real das aposentadorias, tá? Porque eu sou plenamente consciente do que isso significa socialmente. Então, eu às vezes me irrito um pouco com as críticas, porque nos imputam, né? Uma coisa que é exatamente o contrário do nosso espírito. Nos imputam querer prejudicar o valor das aposentadorias. O que a gente quer é exatamente o contrário, que mudemos as regras das futuras aposentadorias para que as aposentadorias continuem a ser pagas em 100% como até hoje. Porque se nós continuarmos nisso que eu chamo de negacionismo fiscal, fechar os olhos para a realidade que estamos, como coletividade, construindo, poderá sim chegar um momento, não sei quando, daqui a 10, 20, 30 anos, em que o governante de plantão diga: olha, infelizmente, não podemos pagar 100% das aposentadorias como estamos fazendo há décadas. Torço fervorosamente para que essa situação não ocorra, mas quem olha a realidade fiscal, pensa no futuro, evidentemente se preocupa. Professor Fábio Jambiagi, muito obrigado por esse tempo dedicado a conversar com a gente, a falar sobre a Previdência que é tão importante, tanto quanto é polêmica também, com muitos vieses, com muita ideologia e com muita desinformação sendo divulgada. Então é sempre bom trazer alguém que entenda por dentro, que possa explicar com profundidade como é que funciona a Previdência, a importância dela e até mesmo a apresentar de uma maneira não extremamente crítica
que ela é limitada, ela tem uma dificuldade de sustentabilidade, mas não é um caso perdido, né? Não, certamente não é o caso perdido. E uma coisa que é muito importante, muitas vezes as pessoas, o dinheiro meu estaria mais protegido se eu administrar a minha aposentadoria no futuro sem depender do INSS. Eu diria, você já fez as contas? Não há nenhum investimento financeiro que te garanta a vitalicidade nos termos do INSS. E veja, digamos que você faça uma renda complementar, aí você entra com X no banco, ou ao longo do tempo, ou com um bolão, e aí você diz, vamos supor que eu receba isso dos 65 até os 85 anos. A expectativa de vida é 82, 83, vou subir que vou viver até os 85, fico me protegendo. Ok. Calcula quanto isso te dá. Digamos que te dê R$2.325. Tudo bem. Aí você chega para o banco e diz o seguinte, olha, eu pensei melhor e talvez eu possa dar azar e viver muito. Estou brincando, não é? Sim. Entre aspas, não é? Pequeno parênteses aqui para quem está nos ouvindo. Existe uma história famosa, verídica, tá? Que eu cito em alguns livros, que é o caso do Jorginho Guilherme. Jorginho Guilherme é um playboy famoso, né? Muito bem-humorado, sabia curtir a vida, tinha grana da família para torrar por 3 gerações. Só que ele torrou, porque ele, enfim, namorava misses mundiais, ia de lá para aqui, Nova York, Paris, Londres, e conseguiu a proeza de acabar com a fortuna ainda em vida. E um dia foram lhe perguntar, já era velhinho, etc., como é que você explica? Era um milionário, agora está na pobreza. Aí ele disse, eu cometi um erro, 2 pontos, vivi demais, né? Brincando, né? É por isso que eu estou explicando. Então, digamos que a pessoa, imagine um sujeito que se planejou, entre aspas, não é, para viver até os 85 anos, não é, com uma renda X, etc. Imagina a angústia dessa pessoa com 84 anos e 11 meses, percebendo que talvez estique mais 10 anos a sua vida, porque está com saúde ótima, etc. Não dá para ficar nessa situação, tá? Então, o INSS te paga a renda vitalícia. Se você viver 105 anos, nós já temos vários centenários no Brasil, o INSS vai te pagar até o último dia. Se você trocar essa aposentadoria complementar e perguntar para o seu banco, transforma isso em renda vitalícia, você vai ver como o valor vai cair, tá? Então, a gente às vezes se queixa porque o serviço do INSS pode não ser o melhor do mundo, porque a concessão da aposentadoria demora 45 dias, ou porque o sujeito que te atendeu estava mal-humorado, críticas compreensíveis, etc. Mas, do ponto de vista financeiro, o INSS é uma mãe, nesse sentido de que aquilo que ele se compromete a te pagar, se você viver muito, é muito mais daquilo pelo qual você terá contribuído nesses casos de longevidade maior. Então, vamos separar o joio do trigo. Uma coisa é a gente, como cidadão, pleitear o nosso direito, sermos bem atendidos, etc., etc. Outra coisa é negar que o INSS tem um papel financeiro fundamental na vida de, literalmente, dezenas de milhões de brasileiros. Professor, mais uma vez, obrigado por participar da última entrevista especial da temporada 2024 de 60 Minutos. Bom, muito obrigado e boas férias para vocês, tá? Conversei com o professor Fábio Jambiagi, um dos maiores, se não o maior especialista em previdência pública no Brasil. Ele que é brasileiro, mas teve uma parte da sua vida, uma parte da sua criação na Argentina, por isso esse sotaque, inclusive a gente falou sobre isso no começo da entrevista. E ele que, junto com Paulo Tafner, lançaram, no meio desse ano, o livro A Reforma Inacabada, o Fundo de Previdência, o futuro, não o fundo, o futuro da Previdência Social no Brasil. Uma obra importantíssima para quem acompanha, estuda economia por interesse próprio ou academicamente, e até para quem ainda está não muito longe, mas ainda longe o suficiente
da necessidade da aposentadoria pela Previdência, é importante entender como funciona a Previdência. A gente trouxe uma parte que deu 1 hora essa conversa aqui. Talvez no rádio eu nem consiga colocar tudo, mas no YouTube estará com certeza. Mas é importante saber porque se fala muito para um lado e para o outro sobre a Previdência. É óbvio, e eu sempre falo aqui que é importante ter a Previdência complementar, principalmente quem tem condições. Quanto mais condições, mais deve se autocomprometer a contribuir com o seu próprio futuro. Mas, assim, não dá para eliminar e tirar a importância da Previdência Social, que, como o próprio nome diz, é super importante para uma boa parcela da população. E com essa entrevista, a gente fecha 2024. Eu volto em fevereiro com 60 minutos. Nesse período, da metade de dezembro até janeiro, teremos o Som Maior Verão. E aí a gente volta com mais entrevistas, com mais entrevistas especiais aqui no canal de 60 Minutos. Esse fim de ano de 2024 foi recheado de entrevistas que estão aqui no canal também. Então, confira aqui e espero vocês em 2025. Até mais.